Carlo Connect Blue 658, 113 of Hong Kong and 330 for Started Pushback Cruise and Pushback Cruise check. Já sei, né? Você tá olhando e falando: "Nossa, que é isso?". Tudo bom, pessoal? Tudo Mais bem, um Panda? mais um Flap Talk aqui, Sim, Mais e um hoje com aterrissando. convidados especiais, né? com 4 convidados especiais, 4 modelos do Adriano Vogelar, do maior maquetista que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo. E esses são peças antigas de coleção, faz tempo que eles estão comigo. E a razão deles serem mostrados hoje aqui é que eu estou fazendo uma transferência. Eu vou concentrar tudo que eu tenho de Transbrasil aqui em casa, aqui nos estúdios da Flap, porque nós vamos fazer um corner, um canto de memória da Transbrasil e do comandante Omar Fontana. Para quem não sabe, eu estou falando isso pela primeira vez, a família do comandante Omar Fontana, de uma forma extremamente generosa, entregou todo o acervo pessoal do comandante para que eu tomasse conta. Então a gente recebeu na semana passada centenas de objetos pessoais dele, comendas, diplomas, memórias, recortes, eu estou com os crachás dele, com o brevê dele, enfim, para mim é um verdadeiro tesouro, né. Uma bela homenagem, né? Que também tem toda a ligação com a sua história, né? É, Então, quer dizer, a minha história não seria grande coisa se não fosse o Omar Fontana e a Transbrasil, né. É meio feio falar isso, mas é o que eu sinto, assim, eu sinto que o empurrão que eu tive, o apoio que eu tive para entrar na aviação veio do comandante Omar Fontana. Então é com enorme, agradecimento que eu preciso citar publicamente a Marise Fontana Cipriani e o Celso Cipriani. A decisão de entregar o acervo do comandante Omar Fontana foi deles, né, e eles podem saber que eu vou cuidar como se fosse um filho, assim. E a gente vai exibir parte disso aqui na sede da FLAP. É muita coisa. É isso que eu sim. queria comentar, porque não poderia estar em melhores mãos, né. Uhum. Não sei se até talvez existam outras mãos, mas em mãos mais cuidadosas ou que sabem dar o devido valor, acho que não. Sim, mas a gente fala na preservação da história da aviação, É, né, Sim. Panda. Assim, eu hoje não vejo nenhum vetor, né, tão ligado à manutenção da história, a não ser o nosso acervo, o nosso canto aqui, né, é. que reúne dezenas e milhares de imagens, né, Milhões, né? milhões, Né? folhetos, Não, né, tudo, né, não em tem igual. escala global não tem muitos, Sim, né? 2,5 milhões de fotografias, mais os documentos, mais a Sim. memorabilia, mais os modelos, né? Então eu resolvi Timetables, né? Assim, é, tudo, tudo, tudo. capa de bilhete, Cardápios, né? etiqueta de bagagem. Eu vou fazer um quadro só com as etiquetas de bagagem da Transbrasil que vieram junto. Sabe aquelas coloridinhas por sim, destino? sim, Uhum. sim, Cada destino com uma cor, assim, sim. que você destacava. Naquela época tinha o three letter code, era Uhum, papel, né, que você amarrava na uhum. mala, né. Isso. SLZ, BHZ e tal. Tem do Concorde também, Tem, né. a gente tem um bom material do Concorde também. Inclusive tem lá atrás, a gente mudou hoje, colocou um Concorde do Vogelar, exibido aqui atrás de mim, né. É um modelo também do Adriano Vogelar, né. E ele foi muito, muito gentil. Ele fez alguns desses modelos sob medida para mim, né, atendendo a pedidos. Então, a gente começa, não falando de notícias, mas começa falando de história, né. E Sim. antes da gente entrar nas notícias, a gente tem que agradecer o Helicidade, que é o único helicentro espetacular situado no município de São Paulo. Aliás, que localização, né, às margens do Rio Pinheiros, fácil de chegar e de sair, pertinho da Faria Lima. E um lugar para você deixar sua máquina, seu helicóptero, com uma equipe competente, apaixonada pelo que faz, com foco em segurança há mais de 2 décadas. Não é à toa que o Helicidade é o sucesso que sempre foi nesses 20 anos de operação contínua, com níveis excepcionais de segurança e excelência de atendimento. E a gente também tem que agradecer um anunciante que volta a falar conosco, né, e na verdade ele só deu uma pausa, né, um Sim. segundo movimento, que é o Senai de Santa Catarina, que através da Fiesc está abrindo e promovendo um novo curso de mecânicos de aeronave.
Lá na Palhoça, do ladinho de Florianópolis, eu já estive lá visitando e é de cair o queixo. O profissionalismo, as instalações, o parque de ferramental, de motores, de modelos de avião, assim, os mecânicos e os técnicos de manutenção que querem aprender, vão aprender em aeronaves, helicópteros, aviões, da Força Aérea, aviões civis, ou seja, é um mini parque aeronáutico em que os mecânicos podem e vão aprender na prática e na teoria a cuidar de, aeronaves de diferentes classes. E hoje em dia você sabe que essa é uma profissão muito requisitada, na verdade está faltando gente na Sim. área de assistência técnica, de manutenção, reparos, né, e modificações. Então, parabéns para o Senai e você, basta entrar, clicar aí no QR Code, para você que tem o desejo de trabalhar como mecânico de aviação, você tem que pensar na alternativa da Fiesc e do Senai lá de Palhoça, Santa Catarina. Tem só um defeito, provavelmente tem que morar, em Florianópolis, né, que é um lugar feio, né, com gente desagradável, comida ruim, mas tirando isso tudo bem. Então Fábio, vamos lá? Quais as notícias da semana? Mas a gente começa com essa ótima notícia aí que a China Eastern dobrando seus voos na Argentina, lembrando, né, que é o voo mais longo do mundo, né, considerado agora são 29 horas, então Xangai, Auckland e Buenos Aires estão passando de 2 semanais para 4 semanais a partir de dezembro, quando ele vai estar completando ali 1 ano, né, as ocupações estão boas, 84% ali, e a gente até teve um amigo, né, que embarcou nesse voo recentemente, o Thiago. Ele embarcou, falou que a econômica estava ali os 95% de ocupação, executiva ali pelos 30, 35. Então a gente vê que é uma rota promissora. E junto com isso, a China Eastern e o Ministério do Turismo do Brasil estão aí negociando uma rota para cá, Você né? sabe se a Então China Eastern tem quinta liberdade entre Argentina e tem, Nova Zelândia? tem Pode a vender quinta passagens liberdade. nesse Sim, trecho também? sim. O Thiago fez exatamente esse trecho, ele não seguiu até Xangai, né, ele fez Ok. ali até Auckland. O que é fabuloso, né? É, a gente volta a ter uma ligação, né, a Argentina com Nova Zelândia, que foi uma rota pioneira da Aerolíneas, né, Sim. o voo transpolar. A Air New Zealand também já fez esse voo, né, então, Mas tinha parado, né? pararam Parou, né? pararam ali ou na pandemia ou É, um pouco antes. é. E a negociação, como o Fábio falou, está em andamento, né, entre o Sim. governo brasileiro e as autoridades, da empresa chinesa. No último dia 25 agora, a gente grava hoje, 28, o ministro do turismo, Gustavo Feliciano, esteve reunido, né, com os executivos da empresa em Xangai, para negociar uma vinda dessa empresa aqui para o Brasil. Então, Prolongamento Tomara. do voo para Argentina ou uma rota dedicada? eu acho que uma rota dedicada. Eu imagino que deve ser uma rota dedicada também. Poxa, será E que daria para fazer aí, Auckland, Guarulhos? essa é minha dúvida. Seria interessante, né. Será que dá? Essa Qual que é o é a tempo? minha Você sabe o dúvida. tempo de voo de Auckland para Buenos Aires? Eu acho que no sentido Auckland pra cá deve dar umas 11 e pouco, 12 Então dá, horas, né. No então dá. sentido inverso que eu não sei, né, que pega o vento, geralmente vento contrário, Sim, aí Mas vamos colocar, mas sem o sobe e desce em cruzeiro, mais 1h30 de Buenos fácil. Aires para cá, chega, Não, se né. vier um voo a 15 Então, horas, sim, fácil. eu sim, acho que se tem essa encaixa sim. possibilidade, né. É, incrível. É, Bom, vamos torcer. torcer, Mais um sim. caminho para a gente chegar na Ásia, né? Sim, até a Sim, Air na China, Ásia. como a gente comentou da vez passada, tá aumentando a frequência aqui, né, passando para 4 semanais, então é um momento aí para Bom eles sinal. estarem começando. Ótimo sinal, para nós e para eles também, né. Uhum. Sim. E agora a Saudia, né, com o primeiro A321 XLR, receberam essa semana a primeira empresa ali do Oriente Médio com o XLR. A aeronave está configurada com 144 assentos, são 24 na executiva e o restante na econômica, né. Eles vão começar ali voando de Jeddah para Viena e Paris, e aí depois vão Uhum. expandindo, né. Mas ali, Oriente Médio vai fazer um belo estrago, hein, a partir da Arábia Saudita hein, Panda? Vai dar para chegar em destinos. Sim, porque, a gente aqui talvez não esteja tão ligado, mas o governo da Arábia Saudita resolveu abrir o país para o turismo, coisa que não era incentivado até 3, 4 anos atrás. Então, por exemplo, o surgimento da Riyadh Air, que é uma empresa privada e que a rigor
faz competição direta com a Saudia nas rotas internacionais, já atende esse movimento, essa visão macroeconômica do governo saudita de abrir o país para o turismo. Então eles não estão economizando esforços, né? Deixaram uma segunda empresa servir o país, estão incentivando a Saudi a continuar crescendo. Para quem olha para esse avião e fala, essa pintura é retro. Não, essa é a nova identidade da Saudia, né? Uhum. E esse avião já é lindo, né? Com essa pintura ficou mais um pouco, assim, né? Sim. E a própria Riyadh Air também vai ter, né, o XLR. Então, é um Então, mercado promissor ali. para todo o subcontinente indiano, pontos na África, Sim, Oriente Médio, essa é uma ferramenta perfeita, né? sim. Para É a própria Europa, né, mesmo ali. Eu tive lá, né? São aeroportos muito bons e o serviço é excepcional. Eu voei na Saudi, achei incrível, né? Gostei muito de voar com eles, fui muito bem tratado. O aeroporto de Riad, de Jeddah são joias, assim, são gigantescos. Então, passa a ser até mais uma opção para você voar intercontinental fazendo a conexão, né, na Arábia Saudita. De Sim. novo, é um país que recentemente abriu para o turismo e tem muitas atrações ainda a serem descobertas, né? Não tenha Sim. dúvida. E você sabe onde será a Copa de 2034? No New Bank Park? Não, não vai ser no Bank Park. Na Arábia Saudita. Ó, Pois é. e provavelmente vai ter que ser em novembro, né, porque se fizer em julho, É igual foi a do Catar, os né. jogadores morrem carbonizados ao sim. meio-dia, né? Eu tô até lendo aqui, devido ao forte calor do país durante o verão, a competição deverá ocorrer no final de 2034 ou início de 2035, Estádio né? com ar-condicionado, né, climatizado. Visando também evitar o mês sagrado islâmico, O né, do Ramadã. Ramadã. É. Mas abertura, né? Aí Até lá, acho que vai ser um novo destino turístico internacional de sim. massa. Até porque eles estão investindo também muito ali na região do Mar Vermelho, né, então, com hotéis ali semelhante às Maldivas, né, então tem todo esse investimento turístico ali e também nas cidades principais, né, então tem Exatamente. tudo para daqui 10 anos. Lembrando que para o mundo muçulmano, né, você tem Meca, peregrinação obrigatória. Então os voos do Hajj, né, já por si só, já fizeram a Saudi ter um crescimento expressivo, né? Porque nessa época é recomendado que todo muçulmano visite ao menos uma vez Meca, né? Uhum. Então esses voos do Hajj, eles naturalmente foram indutores de crescimento de tráfego, né? E agora com o país abrindo para o turismo, né? É só terminar esse infeliz conflito lá na região e Sim. torcer para que a gente entre de novo nos eixos, né? Sim. Enfim. E agora o primeiro ATR-72 com a configuração executiva, né, foi entregue pela fabricante franco-italiana, uma empresa da Malásia, chama Berjaya Air. Então são 26 assentos, né, a gente está acostumado aí com os ATRs 68, 70, alguns ali por exemplo, da Cebu, né, que passa até disso, né, de 72. Cebu acho que até um pouco mais, É. né. E aí um executivo, né, então configuração interessante com todos os assentos, dando ali acesso ao corredor. A Leila não pode ver isso, né, Não. Panda, hein? Se a Nossa, Leila ela só vai mandar trocar a cor, tirar o azul e colocar o verde. colocar o verde. Mas se encaixa bem, né, porque aí você tá falando de um turbo-hélice, né, um bimotor para cidades aí adequadas, né, se encaixa em pistas mais curtas. A Berjaya já é uma grande operadora da região, né? Então eles devem ter identificado a necessidade de ter uma aeronave especialmente dedicada Para para um menores mercado, grupos, né? Sim. Voos Sim. Fretados, né, sim. Isso não é mercado regular, isso é voo charter. Sim. Isso é voo charter, A não Lembrando ser que a seja uma TR rota muito exclusiva, né, assim, uma Sim. coisa, mas eu também imagino que é mais Eles devem mais até ter charter, contrato, Sim, né? Às vezes contrato de transporte privado, né? Uma empresa Sim. que contrata 1 ou 2 voos semanais na rota de A até B. sim. Como a gente vê aqui, né, um exemplo aqui no Brasil é a Sideral com o 737-500 que tem a configuração executiva, né, são acho que 50 e poucos assentos. Então, Clubes esportivos, né? exatamente. Os que não têm avião, né? Enfim, tem um clube que tem avião, mas os outros têm que contratar mesmo. E segue o jogo. Segue o jogo. Sim. E agora a gente tem um break da Latam. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo a ir mais alto, é dar o pontapé inicial nas grandes jornadas, é vestir a camisa para fazer de cada experiência algo inesquecível.
Hoje, quem entra em campo é especialista em cuidar de cada detalhe pelo caminho. Porque futebol e viagens têm muito em comum. É preciso conexão, estratégia e um grande time para chegar mais longe. Latam Airlines, bem-vindo a ir mais alto. É viajar em cada lance. Bem-vindo a ir mais alto. Coincidência ou não. Ação muito bacana, tiveram enorme bom gosto de fazer essa ação no estádio de um time, enfim, tá, não vou falar mais nada, mas parabéns para a Latam, né, que, vem tendo ações de marketing muito ousadas, muito bacanas, né, Sim, e refletindo o sucesso da companhia, né. Tá aí com uma participação, incontestável, né, no mercado brasileiro, né, liderança agora bem destacada em relação às concorrentes, fruto também da força que a marca tem, né, e da capilaridade, né, incluindo aí voos intercontinentais, né. Então, sim. realmente uma força da aviação latino-americana. Muitas novidades sempre, né, o Z2 chegando também, então novas rotas, como você falou, intercontinentais, E então agora em primeira mão, né, fomos gentilmente convidados, nós vamos fazer um flight check para Bruxelas com a Latam, sim, né. Em breve vocês vão ver aqui no canal, nós vamos fazer o flight check, visual aqui em vídeo e na revista, né, mostrando como é voar num 7879 entre Brasil, São Paulo, Guarulhos e Bruxelas, sem escalas. E eu sim. não vou levar o Ataíde Patrese, tá? Ele E não seu vai comigo, microfone de e seu ouro. microfone, né, ele vai no MD-11 da VASP de Wagner Canhedo. Isso é um luxo. Isso é para quem Simplesmente um lembra, luxo. isso é para Pra quem quem isso é para lembra. quem lembra, É verdade. Aí, falando em MD-11, a gente tem sobre a nova pista de Campinas, né, que voltou-se a comentar aí sobre essa possibilidade. A gente lembra dessa ocorrência ali, foi 2011, né, 2012. 2012, com esse MD-11 que paralisou a pista ali, né, foram alguns dias, né. alguns dias. É, E aí a notícia surgiu com o governo federal, né, propondo através do Ministério de Portos e Aeroportos a construção de uma segunda pista no aeroporto de Campinas, né. Desde a sua inauguração em 1960, o aeroporto conta apenas com uma pista para pouso e decolagens, atual 1533 com 3.240 metros de extensão por 45 de largura. O governo negocia com a atual concessionária e com a ANAC o início das obras ainda em 2026. Aí, vale lembrar, né, que em outubro de 2012, como o Fábio falou, tivemos essa ocorrência com o MD-11 da Centurion, que realizou um pouso duro, né, Panda? Colapsou o trem de pouso, interditando a mesma por dias, né? Sim. Um caos aí que instaurou, né, principalmente na operação da Azul, concentrava boa parte de suas operações no aeroporto de Campinas. Mas eu acho que você estava lá essa época, né, Panda? Você Opa. pode contar, assim, detalhes pra gente do que aconteceu? Eh, Foi, se eu não me engano, de madrugada, né? O fim da noite, quando aconteceu. Acho o Como é que horário. você ficou sabendo? E como é que você intercedeu? Na época eu era diretor de marketing, comunicação, produto e serviço na Azul, mas eu também era diretor de comunicação de crise. Então a gente foi acionado imediatamente, porque houve o fechamento do aeroporto, né. E no caso, como ainda nessa época a malha da Azul era muito dependente de Campinas, hoje não, né, hoje ela tem o hub de Confins, ela tem, Recife, Recife. Recife, ela tem participação grande ou aviões estacionados em outras localidades do Brasil, mas Confins e Recife hoje dividem com Campinas, né. Na época, Campinas era muito forte, Confins estava começando. Então, quando interrompeu a operação completamente em Campinas, a Azul também ficou interrompida, né. Aviões espalhados que não podiam voltar, aviões dentro de Campinas que não podiam sair. Então foi uma crise de graves proporções, né, ficou alguns dias parado, custou milhões e milhões de dólares para a Azul, essa interrupção, né, planos de viagem desfeitos, tripulantes em hotéis, passageiros que não puderam embarcar ou retornar, enfim, foi um caos. E eu lembro que alguns anos antes eu tinha discutido com o Miguel Dal a necessidade da Azul comprar um recovery kit, que é um equipamento, né, que as companhias têm que ter, operar e manter em funcionamento, que é um equipamento justamente que você tem na tua área operacional para remover uma aeronave que de alguma maneira esteja impedindo o funcionamento normal da aviação,
Normalmente excursão de pista ou alguma coisa envolvendo pista de táxi ou de decolagem. E aí a Azul fez essa avaliação e falou e pensou e decidiu que o investimento não valeria a pena. Bom, só nas primeiras 24 horas já deu para comprar 2 recovery kits, né, com o que foi perdido em receita, né, mas Uhum. enfim, né, a gente tem bola de cristal sempre com a luz de ré, não com o farol, né. Uhum. Então, a gente entendeu que essa era a situação, nós alugamos junto à Latam, o recovery kit da Latam, que a Latam tinha, levou um tempo para trazer, instalar e fazer a remoção do avião. Porque um avião quando para na pista assim, você tem que imaginar, você fala: "Puxa ele daí", não é bem assim. Ele tem combustível no tanque, então já tem um risco aí, né. Você quer tentar, em princípio, salvar a estrutura, porque puxar de qualquer jeito você pega 2, 3 tratores, arranca ele de lá, mas o avião fica condenado. Então é uma operação bem complexa, bem delicada, e neste caso, né, a Centurion, né, ela resolveu não recuperar o avião, né, então o avião foi tirado pra essa pra esse Dessa local que ela área. ficou, né, Uhum. e ele veio a ser, canibalizado e desmantelado, nos meses seguintes. Mas eu lembro que do ponto de vista pessoal, eu trabalhei muito, né, porque eu tive que ir para Campinas e era eu que atendia a toda a imprensa, né. Era eu que falava em nome da Azul, porque era crise, eu era o diretor de comunicação, de gestão de crise, então, assim, era eu o cara debaixo de 30 microfones, né. "O que está Uhum. acontecendo? Quando que vai voltar?" E os clientes, com razão, né, frustrados, né, porque todos os planos de viagem desfeitos, o aeroporto travado. E a gente até chegou a fazer um estudo de decolar na pista remanescente. Tecnicamente era possível, mas a ANAC falou: "Não, tem um risco muito grande, porque numa decolagem abortada ou num pouso mais longo você, tem um obstáculo na pista", né, e não permitiu, que as operações fossem retomadas. Mas foram alguns dias bem longos, assim, eu cheguei até a dormir na companhia, né, porque o volume de atendimento à imprensa é brutal, né, não falei: "Ó, não vou Uhum. voltar para casa não". Só que a Azul tinha uma ala de crise. E nessa ala de crise, tem 2 dormitórios completos, chuveiro, e tal. Então você pode de fato ir para o beliche, dorme um pouquinho e volta, né, a atender a imprensa, volta a fazer a gestão da crise. Mas foram dias difíceis. E esse é um avião que tem história, né. Você lembra? Não, não, Esse não avião lembro. foi um dos, agora eu não vou lembrar se foi o primeiro ou o segundo MD-11 que a Varig recebeu. Ou ele foi o Uhum. ex-VOP ou VOQ. Tá. Então, Batizado na Centurion como Patete, né, é isso? PTT. Petete. É. Que é uma história triste, né, porque a Uhum. a Petete era o apelido de um dos fundadores da Centurion, Uhum. um guri, que tinha esse nome, que é chupeta em espanhol, né, Uhum. Petete, que morreu muito cedo, morreu criança. Então a Centurion Air Cargo, o pai desse garoto falecido, batizou todos os aviões com o nome do filho falecido. Então tinha o PTT-1, PTT-2, 3, 7, enfim, todos os aviões eram PT, Uhum. que era o apelido do filho. E essa foto foi feita pelo fundador da FLAP, o Carlos André Spagatti, lá em Viracopos, quando iniciaram aí o processo de canibalização dele, através de uma empresa chamada Aeros. E o Spagatti era muito ligado a essa empresa, tinha amigos lá, Sim. e ele passou um sábado lá fazendo, essas imagens. A gente deve ter umas 50, 60 imagens aí, de detalhes dele sendo Uhum. desmontado, né, Eu enfim. fotografei o avião na pista. Né, eu entrei debaixo do avião quando ele ainda estava antes da remoção. E foi uma lenha, assim, foi feio. Feio, Onde o né. pouso perfurou Sim, a asa, sim, sim. foi Fraturou e entrou é, Difícil então de na recuperar ali, estrutura, né. né. É é um aquele avião que já com idade, sim, né. sim, acaba não. Estamos falando aí num avião de 23, 24 anos de idade, na época do ocorrido, né, então Uhum. O famoso virar panela, né, Paulo? esse virou, É. esse virou frigideira, né, bule, enfim. Mas enfim, Campinas precisa, né, mesmo de uma pista. São Vamos ver, mais e de só uma informação, onde mil vai ser a decolagens. segunda pista? Pelo plano diretor, e a gente teve acesso a esse plano diretor lá atrás, quando o novo aeroporto de Campinas estava sendo projetado, essa nova pista vai ser praticamente paralela à pista atual, só que do outro lado oposto. Ela não vai ser paralela próxima à pista atual. Vai ter a pista, o aeroporto no meio e a pista do outro lado. Só que pela topografia da região, que tem um vale e um rio, não é uma construção simples, vai ter uma movimentação brutal de terra, vai ser uma pista cara de construir, porque tem um vale lá, né. Uhum. E pra essa pista ficar,
Nivelada, né? operada, você vai Sim. ter que ter um volume muito grande de movimentação de solo para elevar essa pista e poder ter essa área, essas zonas de escape e tudo mais. Quando você fala Sim. assim, distante da pista atual, seria basicamente Brasília, assim, Tipo olhando, isso. né? É. Uma pista aqui, o terminal e a outra. Exatamente. Tá. Pistas distantes, operação Sim. evidentemente simultânea, Uhum. né? Sim. Mas isso também a longo prazo é importante para permitir o crescimento das operações da Azul, né? Porque em horário de pico o Viracopos já saturou, né? Sim. Então, além da segurança de você ter 2 pistas, né, na eventualidade de você perder a capacidade operacional de uma, você também tem a segunda pista como indutora de crescimento de tráfego, né. Com 2 pistas você põe mais voos, né, pode fazer mais um terminal, pode aumentar a capacidade de carga do aeroporto. Que continua bem alta, né? Para andar ainda, né? Continua. Até nos dias de hoje, né? E não adianta, né, assim, ele é um aeroporto que serve indiretamente a cidade de São Paulo e serve diretamente o interior do estado de São Paulo, que tem uma economia maior do que a Sim, do Chile. sim. Sim. É como você falar, assim, o Chile tem aeroporto? Não, não tem. Essa era a realidade, né, antes da existência do aeroporto de Viracopos, que foi inaugurado em 48, né, através de um voo de uma empresa que existia na época chamada Central Aérea, e ele era conhecido como Aeroporto de Campinas, a despeito de estar no município de Indaiatuba. Em 60 é que é inaugurada a Chegou. pista de concreto e aí começam a vir os primeiros jatos. Mas Viracopos é 1948, pista de concreto atual, né, de menor tamanho em 60, depois tem ampliação, mas ainda uma pista só. Uhum. Sim. É, mais do que necessário, né. Muito, visão de longo prazo. E agora a gente tem acréscimos de voos aqui no Brasil da TAP, Royal Air Maroc, Lufthansa, né. Então a gente tem a TAP nem começou a operar ainda para São Luís, mas já anunciou que vai ter um acréscimo ali de 2 voos para 3. Eles começam em outubro, né, aquela rota triangular, Lisboa, São Luís, Fortaleza, sobe Lisboa de novo. Esse acréscimo é a partir do ano que vem. Então eles começam com 2 e depois passa para 3. São Luís é triangular. Triangular, com o 321, né, fazendo com Fortaleza. E vão aumentar também Porto Galeão, para 3 voos semanais na alta temporada. Aí a gente tem a Marroc aumentando também a partir de março do ano que vem, né, vai passar de 3 para 4 voos semanais, e a Lufthansa aumentando o Munique-Guarulhos de 3 para 5, e o Rio passando a ser diário, né, ali a partir de outubro, Ainda com 787. 787. E o Munique com a 350. 350. Isso. Tá. Então, bons crescimentos aí, É. né. E a gente vê, né, esse de São Luís, o voo nem começou e já tá A demanda já aumentando, está né. Sim. aquecida, né? Isso conversando com todos os principais players aí do mercado, né? Essa autoestação agora para a Europa promete, Tá né? fervendo, né? Fervendo. Como os termômetros na Europa, né? É. Tá, Londres sim, já acima né? dos 30, né. Sim, essa semana surgiu Primavera essa mais notícia, quente né? desde 1945. Pois é, É. pois é, e os voos todos lotados. Tivemos aqui com os parceiros da TAP recentemente, essa semana a Europa, e assim, né? Até setembro, Tudo cheio. Casa cheia. casa cheia. É. E preços lá em cima, consequentemente. Sim, né? preços lá em Sim. cima, né? E agora a gente tem a operação Voe Seguro da ANAC, né, Flávio? Sim, uma operação realizada agora nos dias 13 e 14 de maio pela Agência Nacional de Aviação Civil, que regula a nossa aviação aqui, chamada de Operação Voe Seguro, que tem como objetivo promover a segurança do transporte aéreo de passageiros. E nesta edição participaram 13 servidores distribuídos em 6 localidades, incluindo os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte. Ao todo foram fiscalizadas 72 aeronaves e 95 aeronautas. Não houve aplicação de providências administrativas e as não conformidades identificadas estavam relacionadas principalmente com a parte
documental, só, apenas, né? Tá. Então, durante essas abordagens, as equipes verificaram a documentação de pilotos e aeronaves, os registros dos operadores aéreos e as listas de passageiros, né, com foco na regularidade das operações aéreas e na prestação de serviços de transporte aéreo de passageiros. Eles sempre fazem, né, esse tipo de blitz, né? É importantíssimo, né? Aí muito importante, inclusive para coibir o TACA, né, Panda? Claro, né, enfim, confie, mas verifique, né, a velha lição, né, você confia na idoneidade dos operadores, mas de tempos em tempos você tem que verificar. Sim, e eles Sim. já pegaram vários casos assim de, né, escolher uma aeronave chegando e vai ali e: "Opa, espera aí, vocês estão fazendo transporte de passageiros? Vocês não são homologados, né, para Uhum. fazer o transporte de passageiros, é uma aeronave privada e não É o táxi papel que uma aéreo", né. agência reguladora faz. Quando ela Exato. estava, por exemplo, primeiro voo de certificação da Azul, né. O voo de certificação antes de uma companhia acontecer, ele é um voo feito especialmente com a presença da ANAC a bordo para ir verificando os procedimentos, cumprimento dos procedimentos de segurança, operacionais de maneira geral. E aí no meio do voo eles determinaram que o local de destino do voo originalmente no plano de voo não poderia ser cumprido por um fechamento simulado Uhum, do aeroporto e que o avião ia ter uhum. que alternar, porque eles também já julgaram a capacidade da companhia de reagir a uma operação irregular, a um voo alternado. De fato, a aeronave alternou, não pousou onde ela era esperada, e aí eles examinaram como a Azul lidou com a situação. A Azul Sim. passou e recebeu a certificação. Então, esse tipo é um simulador, né. Os É spotters que tiveram que imagina, né, que tiveram que sair correndo, mas tá aí, né, o trabalho da ANAC é esse mesmo, né, e tem que Sim, ser com rédea curta. Rédea curta, sim. operação surpresa, sem vazamento, né, em todo o Brasil, para coibir, de fato, práticas aí É. não tão ortodoxas, né. E por falar em segurança, né, eu fui dar uma estudadinha. O MD-11 envolvido no incidente, aliás, no acidente lá em Campinas, o November 988 Alfa Romeo, começou a vida operacional dele como Vitor Oscar Papá. Foi o primeiro MD-11 entregue para a aviação brasileira. Então aquele que se acidentou em Campinas tinha sido o Vitor Oscar Papá Navari. Começou e terminou Tá, a vida por Começou e aqui, terminou né? sua carreira no Brasil. eu acho que tem belíssimas imagens dele na fábrica, sendo entregue, Tem o rollout, né, a rollout, o cerimônia, aliás, voo. ele é rebocado ao Sim, som de Aquarela do Brasil, né, na sim, fábrica. sim, sim, é ele então. O Papá e o Quebec. Vitor Oscar Papá. É. Bacana. E agora Ó, nós temos o quê, break Fábio? da Duncan. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Impeccable fit and finish, well thought out, incredible transformation, meticulous attention to detail, stunning. These are common reactions from Duncan Aviation clients when they see their newly refurbished aircraft. Our professional design team, in collaboration with our skilled and experienced technicians, ensure business jet interiors are not only exquisite, but have the fit and finish to provide unmatched longevity and flawless functionality. Duncan Aviation's innovative interior solutions enhance the overall cabin aesthetics, as well as passenger experience, comfort, productivity, and enjoyment. We enhance nearly every aspect of an aircraft interior, right down to double stitching and quilted designs on the seats. Our award-winning interiors have earned the admiration and respect of operators and organizations around the world. É um trabalho maravilhoso, né. Sim. 70 anos de experiência, né. Excelência, qualidade. E Mas eu não vou nem referência, perguntar para né? você que cor você colocaria no seu Falcon 6 Fis. Eu não vou nem perguntar, porque isso aí é jogar pra Já galera. sabemos. Mas uma coisa que a gente olha, assim, no trabalho da Duncan, né, é que é o seguinte: quem não está acostumado com a aviação executiva, a esmagadora maioria dos aviões, eles são vendidos, e você vai achar que eu estou de brincadeira, mas não estou. O nome na indústria é vender o avião verde, green, Uhum. né. Quando você vai lá e compra um Falcon, um Bombardier, um Gulfstream, né, um Embraer, você chega e adquire o avião com o interior, eh, inacabado. É como comprar um apartamento numa planta sem nenhum material de revestimento. Porque o nível de sofisticação, de customização, né, as escolhas pessoais de cada cliente variam tanto e são tão enormes as possibilidades,
que os fabricantes entenderam que não adiantava vender com interior básico, porque todo mundo ia querer dar um toque pessoal. Então, melhor vender sem interior e a pessoa vai lá e contrata a customização do interior da aeronave, né. E claro, depois de um tempo as pessoas se cansam e elas podem querer dar uma repaginada, Revitalizar, sim. revitalizar, Uhum. tal, Retrofit, né? o retrofit. E a Duncan faz isso com essa experiência toda, com essa qualidade toda, né. E esse é um trabalho absolutamente meticuloso, que tem que ser seguido por alguém determinado pelo cliente, porque tem mais de 1 milhão de itens que você pode alterar. Materiais de acabamento, revestimento, isolamento, capacidade de comunicação, de entretenimento, né, se você quer uma antena pra pegar TV ao vivo, Wi-Fi, enfim, tudo isso ou boa parte disso pode, deve, normalmente é customizado. Então, cada avião tem o seu interior, cada avião tem a sua personalidade. E a Duncan tem essa capacidade de fazer, tanto em aeronaves novas, né, de fábrica, como os retrofits. Eu fico Sim. imaginando o showroom deles, o que eles têm, né, pra É um centro de fazer um centro, customização, né. né. Então você vai lá e tem que dedicar semanas de trabalho. Fala: "Vamos falar do couro". Tem 10.000 cores diferentes, acabamentos diferentes, origem do couro. Você quer um couro sintético, quer um falso couro, você quer o couro animal verdadeiro, né. Aí tem categorias de couro, né. Tem moda, né. Você fala: "Eu Uhum. quero com", assim, como você vai, ok, é couro, tá, em qual como nós vamos costurar esse couro? Naquele padrão de losangos, né, que a gente viu alguns aqui, retinho em faixas, né, ou então quadriculado. Você Uhum. quer couro e pano. Aí madeira, qual madeira você quer? Rádica de nogueira, rádica de roseira, enfim. Não, quero jacarandá, mogno. Os acabamentos, você quer em dourado, prateado, fosco, brilhante, preto, all black, jet black, preto fosco, branco. Então, Cor do carpete, iluminação, desenho do carpete. né. Vamos desenhar o carpete. Você quer colocar lá, por exemplo, no Airport One, o logotipo do Uhum. Palmeiras, né? Coisa que não deve ser feita. Eu sempre digo, não põe o logotipo no capacho da empresa, porque as pessoas vão limpar o sapato no Vão logo da pisar. empresa. Mas muita gente fala: "Não, queremos o capacho personalizado". Não põe a marca, Uhum. que as pessoas vão limpar o sapato. Mas enfim, mas muita gente gosta de colocar algum item e tal. Então é um processo sem fim. Eu fiz isso nos aviões da Azul. Eu fiquei semanas em Toulouse, que cada um dos itens, e são mais de 2.500 itens, tem que ser escolhidos, definidos e assinados. Eu quero este padrão, esta cabine, esta cor de revestimento. Então é um processo Uhum. infinito, Sim. né, leva Detalhes e dias, detalhes, né, detalhe. assim, pra Por exemplo, nas galleys da Azul tem um piso que imita aquele mosaico português das calçadas do Rio de Janeiro, né. Foi uma Uhum. homenagem para o Rio, né, a gente colocou aquelas ondinhas que tem uma Uhum. pegada de brasilidade. Alguém tinha que desenhar aquilo, alguém tinha que escolher quais eram as cores, né, as divisórias, a cor das poltronas, né. O que vai ter logo da empresa? Sim. Iluminação, tem 7 milhões de cores. Você programa a iluminação digital junto com o fabricante. Jato executivo é a mesma coisa. Então você fala assim: "Eu aperto um botão e esse chama de cenário. Cenário para acordar, tem uma cor de luz que melhora psicologicamente o O passageiro, despertar. o despertar, Uhum. né. Tem uma cor de luz apropriada para servir refeições. Tem uma cor de luz para induzir ao sono. Tem uma cor de luz para penumbra quando você está num regime de voo que iniciou a descida, mas ainda não é a luz mais acesa, mais iluminada de quando você vai pousar ou já pousou. Uhum. E são 7 milhões de tons de cor que você tem que escolher e desenhar o cenário. Bom, essa luz aqui vai ser azul, essa aqui vai ser meio laranjinha, aqui azul claro, lá vermelho. É, imagina, né, criar toda uma harmonia, né, É, ali dentro. é um processo sem fim. E a Sim. Duncan faz isso muito bem. Ela pega o cliente pela mão, né, e fala: "Vem cá, vem para o nosso completion center", e vai discutindo item por item, com paciência, com cuidado. Vão fazendo as simulações de como ficaria. Se o senhor quer as poltronas em cor vermelha, vamos ver como é que vai ficar. Pum, desenha lá, mostra, fala: "Ah, talvez um vermelho mais escuro". Então é outro couro, outro tecido. É, Sim. semanas de trabalho. Lembrando que são materiais todos homologados pela indústria, né, Panda, isso é extremamente importante, né. Não é qualquer couro, não é Uhum. qualquer tecido, né, aí tem toda você tem que entrar dentro daquele, né, padrão anti-incêndio, né. Uhum. Por isso que por isso que o interior de uma aeronave executiva custa alguns milhões de dólares, né, porque tudo que você está Sim. colocando lá tem que resistir aos rigores, né, do uso no dia a dia,
né, porque você também tem alteração de temperatura, pressão, né, então tem um monte de coisa. Não é Sim. assim não, né. Ah, Ah, passa lá na Tok assim, Stock e E pega o primeiro material É. não, visto de não. fato. Mas a Duncan, nesse processo, 70 anos fazendo isso, bate né, um referência, bolão, né. né, referência. Sim, 70 anos, referência. referência mundial. Sim. E voltando a falar de MD-11, a Western Global voltou a voar com ele, né, então a gente tinha a FedEx, que a gente falou há 2 semanas, e agora a Western Global retomou com a FedEx continuou com 2 ativos e ele fez um voo já bem exótico, né, para Diego Garcia, foi pingando ali pela Europa, África, e já está retornando para os Estados Unidos. Então a primeira missão dele já foi uma missão, assim, bem Logística militar, diferente, né. né. Sim. Provavelmente, né, ali Diego é Garcia é Diego uma Garcia é a base, né, base, né, então é a base mais isolada dos Estados Unidos, né, mais longe do mainland, né, é o uhum, Oceano Índico, né. No Oceano Índico. sim, mas tá retomando aí aos É, porque poucos o a MD-11, né. Diego Garcia foi ou é base de alguns bombardeiros pesados que estão Sim, participando da campanha sim, sim. no Irã, né. Uhum, B-52 no passado, eu não sei se hoje, É, B-1 é. Lancer, né. Acho que o B1 tá em Fairford, os B1 estão baseados lá, tanto que a Isso é gente ia para o verdade. Royal International Air Cabe o Tattoo comentário. cancelou, né. e cancelaram. Pela É, primeira vez em décadas, tirando a pandemia, né, mas pela primeira vez em décadas não vai ter em função, da guerra e do fato de que Fairford, a base onde é feito, é uma base operacional norte-americana, então provavelmente eles chegaram à conclusão de que não é o não momento, era o né. momento. Uma pena, né, a gente já estava com tudo pronto para seguir, né, que é junto com Farnborough, né, Sim, então não vai rolar esse ano, infelizmente. E tinha algumas atrações espetaculares. sim, E agora a gente vai falar sobre quem completa 10 anos aí, desde o seu da primeiro voo, apresentação, né, né. da apresentação, né, que ocorreu em fevereiro de 2016. Essas fotos eu fiz lá em São José dos Campos, no rollout do modelo 192, e o primeiro voo aconteceu dia 23 de maio, dias atrás aí. A Embraer comemorou esses 10 anos aí do primeiro voo, né, lá na unidade de São José dos Campos, e a FLAP acompanhou o rollout, que 2 anos mais tarde esse modelo receberia aí a certificação tripla, né, da ANAC, EASA e FAA, órgãos reguladores da aviação civil no Brasil, Europa e Estados Unidos, respectivamente. O primeiro avião foi incorporado pela companhia europeia Widerøe e coube à Azul o recebimento do primeiro exemplar do modelo E195-E2. Já tá chegando em 170 produzidos, né, tá Uhum. 168, né, somando o 190 com O 195, 195, né. E a gente vê cada vez mais encomendas, né, então um São E cenário muito 480 positivo, né. pedidos no é, total. e aumentando o número de operadores também, não só Sim, unidades, mas aumentando a base de clientes, né. O que é sim. muito bom, né. É. E nessa foto a gente vê aqui o presidente Frederico Curado, com o Luiz Carlos Afonso ali do seu lado direito, brindando aí o rollout do É. 192, em fevereiro de 2016. Você estava lá, Panda, não? Não, Foi um evento brilhante, sobrevoo do KC-390 com a Esquadrilha da Fumaça, a linha da aviação executiva, até o Ipanema deu as caras lá, Que e foi legal. um evento bem bacana. O tempo não ajudou muito, estava nublado, mas enfim, essas fotos eu fiz lá no registro no dia, foi um evento grandioso. é. E aí alguém, né, você conhece, Panda? Quem escolheu o modelo 195 anos mais tarde? Um dos primeiros, né, clientes da Embraer para a família 190 foi o David, na verdade foi ele Uhum. que abriu a porta do 190 nos Estados Unidos ainda na JetBlue, né. Então a Embraer tem uma grande gratidão ao David, né, pelo que ele fez, no momento crítico do lançamento do 190, foi ele que transformou inclusive a percepção do 190. "Ah, é um grande jato regional", não, ele pode complementar e fazer um trabalho de mainliner, que foi o que ele fez na JetBlue. Uhum. Depois alguns aviões que eram da Azul foram transferidos para Breeze, né,
e ele sempre foi e continua sendo, através da Azul, um grande entusiasta do avião, né, que é um tremendo avião, né. Tremendo avião. Sim. E ele estava no dia, essa imagem eu também registrei, e acabou se tornando aí cliente do modelo 195E2, né, Como Sim. você anos mais falou, a tarde. Azul foi a primeira, né, em A Azul 2019. foi a primeira. 195 é launch customer mundial, né. Isso. É isso, mundial. É. Lindo avião, né. Lindo avião, É. belíssimo, Né. silencioso, Nossa. É um maravilhoso. Ele motor de assim que frente, assim, né, hã, fica lindo, né, um cara a cara com ele, Eu né. voei faz 5 dias nesse avião, ele é uma delícia, né, o E2. O E1 também é. Sim. 190, 195 são os meus aviões favoritos para voar doméstico, fácil. Foi uma ótima evolução, né, assim, um projeto Muito que teve confortável. uma boa evolução. Eu voltei anteontem do Rio de Janeiro num 195 E1, não tinha ninguém sentado do meu lado, pronto, jato executivo, eu tô na janela e no corredor, uhum, Uhum. né. E agora a Latam e os clientes da Latam em breve vão experimentar como é bom voar num Embraer da família E2. Sim. Logo chegando mais aí os anúncios dos voos, né, vamos aguardar ver quais são as rotas. muito bem. E a gente vem aí semana a semana falando, né, sobre a novas empresas, retomadas na Venezuela. A gente tem mais 2 empresas passando aqui brevemente. A Aeroméxico solicitou a retomada ali para outubro, com voos diários da Cidade do México, um hiato aí de 10 anos. E a gente tem JetSmart, nova operadora, na verdade não tem data ainda, mas seria a rota Medellín-Caracas, a JetSmart Colômbia, Tá. né, operando. Então, como a gente falou, né, as semanas passadas, a United também voltando, a American voltou, enfim, Sim. um cenário cada vez mais positivo para a Venezuela. O que é muito bom, né. A Avianca, né, anunciou também Maracaibo, né, Bogotá-Maracaibo com voo diário, então também saindo ali de centralizar Caracas, né, outras cidades ganhando voos ali. É. E seguindo a linha de mais voos, a gente tem Latam, que iniciou os voos para Campina Grande, é o destino doméstico de número 62 no Brasil, pico da Latam, né, com voos diários agora na época de São João, né, Campina Grande é bem conhecido pelas festas de São João, com voos a partir de Brasília, né. Azul Conecta anunciando também o Confins São João del Rei, com 3 voos semanais ali a partir de agosto, e Gol com voos para Salta, Rio-Salta 2 vezes na semana, né, a partir de dezembro. E aí Salta seria o 7º destino da Gol na Argentina, contando com Bariloche e E o Ushuaia, que são Ushuaia, sazonais, né. Sazonais. sazonais. E Sim. eu tenho números bem interessantes aqui, a gente falando das 3, né, os números de abril de 2026, no mercado doméstico, foram transportados 8 milhões de passageiros, 1% a mais do que o ano anterior, e no internacional 2,2 milhões de passageiros, 4,3% a mais. E um total de 115 mil toneladas de carga, 4% a mais. Esses números são de abril agora de 26. Abril de 26 sobre abril de 10,2 25. milhões. Isso, é isso aí. 10 milhões de passageiros, Uhum. sendo 8 no nacional e 2,2 no internacional. Lembrando que abril é mês de baixa, né, porque a Exato. Sim. aviação tem os períodos de alta que são no final do ano e período de férias, julho, né. A alta é dezembro ao carnaval no Brasil, Uhum. a segunda alta é julho, né, e aí você tem a estação que a gente chama de baixa, que é mais ou menos de agosto até começo de dezembro, e a baixa que tem menos tráfego, que é a que vai do final do carnaval à metade de junho. Uhum. Uhum. Essa é a baixa, porque ela é menor do que a baixa do segundo semestre. Uhum. Mas isso Mas é eu estou observando o gráfico e os números são surpreendentes esse ano, né, pelo menos assim, no primeiro quadrimestre, né, de janeiro a abril os números estão surpreendentes. Então Que bom. e esse, mais em loco aí do mês de abril. tá, vai começar a entrar em discussão novamente, né, a necessidade da infraestrutura acompanhar o crescimento de tráfego. Ainda não é uma questão premente, porque a gente teve muito desenvolvimento
nos terminais, nos aeroportos, né, teve vários terminais sendo ampliados, inaugurados, modernizados, mas isso é uma discussão que tem que começar agora para a gente não correr o risco de ter constrição no crescimento possível em função da infraestrutura não estar pronta para acomodar esse crescimento. Tá. Além da Sim. infraestrutura, Panda, você acredita que o aumento das passagens, da tarifa, você acredita que vai impactar daqui para frente? Já está impactando, mas o meu credo é que, uma vez equacionada a questão geopolítica lá no Golfo, a tendência do petróleo é baixar para um patamar mais palatável, porque do jeito que está muito difícil, transformar toda essa pujança, essa demanda, né, que continua, ativa, em resultado, né, porque você, para poder não quebrar, você vai ter que aumentar o custo da passagem. Toda vez que você aumenta o custo da passagem, cai a demanda, né, Uhum. cai a procura Uhum. por passagens. Então, Sim. as companhias aéreas não cobram caro porque elas querem, né, elas cobram caro porque elas têm que encontrar retorno no investimento que é brutal, né. Mas aí quando você aumenta o preço, cai a venda. Cai a venda. Uhum. Então, né, e A ao ver pelos próximos meses, né? a observar, Sim. tá Sim. todo mundo olhando para Sim, isso. sim. E agora uma despedida, né, o PDZ deixou ontem Ribeirão, tá em Natal. Esse é o vídeo dele decolando ontem de Ribeirão. E a aeronave está seguindo para a Europa, né? A aeronave sendo devolvida aí e se preparando para um novo operador. Esse é um 600? 600, o PDZ era um 600. Com a pintura completa, né? Isso, matrícula. Ele estava sem voar desde janeiro de 2025, quando o proprietário segurou ele lá em Ribeirão e aí passou por um período aí de manutenção até Quase um poder ano e meio voltar a voar, parado, né? e agora sendo retomado lá para a Europa. Mas triste, né, ver assim uma aeronave saindo da sua base, né, Ribeirão Preto. Especialmente E triste, né? especialmente triste, né. É, marcante. As imagens aí do Guilherme Dotto, Isso, lá de lá de Ribeirão. Ribeirão. Tava lá no Bacana. pátio na hora que ele estava saindo. A quem a gente agradece. E numa nota mais feliz, vamos falar um pouquinho do Catarina Aviation Show. Sim, estivemos lá. E o vídeo é um sucesso, né, aqui no YouTube, com 32.000 visualizações. Esse ano a feira reuniu aí em 3 hangares, né, de um total de 16, 94 marcas expositoras, uma área total aí de 20.000 metros quadrados, né. Tivemos aí os principais players da aviação de negócio, aviação executiva voltada à asa fixa e asa rotativa. Participando aí vemos ali a Agusta, aí a Airbus. Pela primeira vez no Brasil, o Global 8.000. 8000. Nossa, você, Flávio, Fábio, e o Brad Pitt do lado, não é? Mimi, Cocó e Ranheta. É? Não, esse cara esquerdo é o Brad Pitt, não é? É tão parecido. É o próprio. Ah, é o Brad Pitt mesmo? Eu sei Tá. que ele é o pai do Maverick. Ah, tá. Mas não é o Goose, né? Ah, não, é o Cruz. É. Uma coisa que a gente tem que ensinar pro pessoal da Marinha é que no Brasil a gente muitas vezes fala to drown the goose, né? Não, ok, tá bom, piada de tiozinho. Meus filhos, me perdoem, teu pai é de uma geração que já tá ficando pra trás. Vamos puxar a orelha. É, tá bom. Mas aí você teve a bordo, né, de modelos É o Brad Pitt. fabulosos. Você teve lá com o Global 8000, você teve no Falcon 6X, No no G600. G600 da Gulfstream, Fomos muito né? bem recebidos Por todos, né? pelas 3 fabricantes, né, que fazem os super heavies, né, os jatos executivos de ultra longo alcance, Ultra longo alcance. ultra larga capacidade, né. Sim. Tivemos também a bordo dos médios, né? É. Interessantes, né? Como o Challenger 3500. Então, o vídeo um dos mais vistos aqui do canal. Se você ainda não viu, E a vale a cobertura pena. completa, né? É. E muita gente comentando, inclusive, que nós não estivemos
dentro prestigiando a a Embraer, Embraer, né? né? Na verdade, assim, nós identificamos, o Cris, inclusive, teve esse cuidado, são pessoas novas no canal, tá? Mas em edições anteriores, nós fizemos entrevistas, né? Com Fizemos um executivo, voo, um né? voo, Voamos. Vários entrevistas com os vídeos, né, com a Embraer, executivos, né? né. É, Então, assim, os modelos são os mesmos, mostrados, né? O a Phenom Embraer 300, a o Embraer não tinha Praetor, grandes novidades na feira, sim, né? E a gente tinha também aí a necessidade de, física de conseguir cobrir tudo, assim, né, mas não, tá tudo bem com a Embraer, tudo bem com a Embraer e a Flap, né, Sim, e é isso, né, a gente vê, uma revista de 63 indo para 64 anos de cobertura do mercado, né, parceira da Embraer desde o início dos anos 70, né, e claro, né, a gente é fã do trabalho da Embraer. Então para quem falou: "Poxa, senti falta da Embraer", é porque também os aviões estavam bem concorridos, estava difícil um slot para visitação, né. sim. Mas, de novo, né, a Até gente falamos agora do E2, é, né, sim, e a gente estávamos aplaude, né, muito o trabalho que a JHSF vem fazendo, né, de, reposicionar o mercado brasileiro de luxo, né, dentro e fora do segmento da aviação, em solo também, né, quer dizer, é uma visão gigantesca que eles têm, né, que vai ao encontro de um país que tem muita geração de riqueza, ainda que mal distribuída, mas tem muita gente com muito dinheiro e que precisa e quer, investir nas coisas mais finas da vida. A JHSF identificou isso como ninguém e criou um ecossistema, né, que vai agora de hotéis, restaurantes, barcos, empreendimentos imobiliários, shopping centers, né, e claro, o primeiro aeroporto privado de aviação executiva de classe nem classe mundial, esse aeroporto é difícil encontrar no mundo coisa parecida com o Catalina, sim, uma né, assim, estrutura, não né, consigo tanto lembrar, você vai para Teterboro, vai para Farnborough, vai para os grandes aeroportos internacionais, assim, Le Bourget, né, uhum, e a Alemanha não tem, assim, um grande aeroporto que atende internacional, a o aviação Japão de também não, né. uhum. Mas é impressionante, cara, o Catarina é uma coisa, é um sonho, né. São sim, 170 aeronaves ali, Panda, 16 hangares, 16 hangares. já virou uma É cidade, uma cidade, né, é uma com cidade. excelência no atendimento, né, operação 24 horas, voos Receita Federal, internacionais, internacionalização 24 horas, uma alternativa nobilíssima, né, para quem precisa chegar e sair de São Paulo para qualquer lugar do mundo, você tem H24, né, segurança tremenda, né, uma bela de uma pista, Operação aeronave, operação uhum, por enfim, instrumentos, né, sim, espetáculo, é, né, de fato, espetáculo, e a é gente isso. viu isso nascer, né. Sim, nós vimos a 5ª edição, né, do é. Catalina, E o retratada evento super na edição consolidado. desse mês, que você recebe aí, você é assinante, né, e agora nós temos na matéria de junho pós-feira, né, o que aconteceu de mais É. importante. Eu estou preparando o texto lá, já tenho fotos, o Fábio também já está me passando dezenas de imagens que fez E e é a uma gente coisa vai muito reunir. bacana, né, que aliás fica aqui o convite público. O Zé Auriemmo, que é o presidente da JHSF, é um amigo nosso, né, a minha mulher trabalhou muitos anos lá, diretora dos shopping centers da JHSF, e a gente acabou ficando amigo mesmo. E ele tem um filho, o Antônio, que é louco por aviação. O Antônio é e eu já convidei o Antônio, já falei para o Zeco para ele vir conhecer aqui a Flap. Então uma hora dessa a gente: "Antônio, dá um puxão de orelha aí, dá um pontapé no Zeco, vem aqui conhecer a Flap que você vai gostar", O convite está feito, agora publicamente, já tinha sido feito publicamente, pessoalmente algumas vezes, né, mas registrado em e o vídeo. Antônio é louco Sim, por aviação, cara. Eu já vai encontrei com ele ficar em maluco, né, aqui, algumas nossa. edições do Catarina, tal, e são gente da melhor qualidade, a mãe dele é Mariana, enfim, os Auriemos são nota 1000, cara. E é um evento exclusivo, né, Panda, somente para convidados, é É. bom a gente deixar claro isso, Cada vez mais exclusivo. cada vez mais Sim, Eles não exclusivo. estão aumentando o número de convidados, estão diminuindo. Assim, a peneira está cada vez mais fina. Sim, sim, é um evento de lifestyle, né, que envolve não somente a aviação de negócio, mas a indústria automobilística, a indústria Supercarros, né? náutica, né, É, supercarros, supercarro. né, Carro de acima de supercarros. R$ 2.000.000. Isso, é. Então, assim, já tem data, inclusive, já para É. 2027. Ele vai acontecer entre os dias 3 e 5 de junho,
né? Voltando meio que um calendário normal, né? Sem a Copa do Mundo. Sem a Copa do Mundo, né? Que nós tivemos eventos aí, né? A LXP também No mês de antecipada, maio, né? abril, enfim. Sim. Tudo foi achatado É, em função da Copa do Mundo que inicia-se dentro em breve. dia 11. Dia Sim. 11. É isso aí. Tá bom. Ótimo. E agora nós encerramos o nosso Flap Talk, mas sem antes os nossos recadinhos dos nossos parceiros comerciais. Agradecendo a Helicidade, né? Ou o Helicidade, que é o grande hub da aviação vertical dentro da cidade de São Paulo. Aliás, é o único helicentro dentro da cidade de São Paulo, excepcionalmente bem localizado, às margens do límpido Rio Pinheiros, pertinho da Avenida Faria Lima. E você chega e sai com enorme facilidade, e uma vez lá, você tem a condição de angarar o seu helicóptero, e esse processo todo é feito com gente que tem 2 décadas de experiência, excelência no atendimento a tripulantes, a passageiros, aos operadores de maneira geral. Então, Helicidade é a melhor opção para quem quer e precisa se deslocar desde a cidade, o município, né, de São Paulo, capital. Agradecemos também a Fiesc, que está dando um gás agora, fazendo mais uma turma de mecânicos e técnicos de manutenção de aeronaves na unidade de Palhoça, coladinho no continente, pertinho de Florianópolis. Eu já estive lá, posso falar em primeira pessoa, que é um espetáculo, uma coisa de classe internacional. Vários aviões, várias bancadas de motores, todos os ferramentais, técnicos com décadas de experiência, dividindo esse conhecimento com aquelas pessoas que buscam uma alternativa profissional que vai, sem a menor sombra de dúvida, ser muito demandada nos próximos anos. Já temos carência de profissionais na área, a massa salarial tende a crescer, a busca por profissionais qualificados ela está intensa e não dá o menor sinal de arrefecimento, que a aviação no Brasil deve se desenvolver. Então, se você quer uma profissão incrivelmente interessante e que certamente vai continuar tendo uma enorme demanda nos próximos anos, seja um profissional de manutenção de aeronaves, e um dos melhores caminhos para você fazer isso é através dos cursos da Fiesc, lá em Santa Catarina, no aeroporto de Palhoça, lá no continente pertinho de Floripa. Agradecemos aí o Sistema S, ao Senai de Santa Catarina, pela parceria com a FLAP. Perfeito, Sim. Panda. Perfeito. Recado dado. Dito isso, vamos para mais uma semana de aviação. Nos encontramos segunda-feira em mais uma live aqui no canal, né? Sim. Canal que batemos agora, 80 mil 80 mil. inscritos. Boa, Né? O caminho canal dos só 100 cresce. mil. A caminho dos 100 mil, com muita qualidade, muita transparência, muita Agradecendo seriedade. e pedindo para você não esquecer de uma coisa: assine a revista Flap. É que nem injeção, só dá a primeira picadinha, depois você nem sente, tá? Então tá aí o QR Code, você vai receber uma revista de verdade que tem 64 anos de publicação ininterrupta, que é referência no setor na América Latina, que conta com 2,5 milhões de fotografias que você só vê aqui, que conta com um acervo de conhecimento, história e amor pela aviação que também não tem paralelo, e claro, os melhores leitores. E só para você ter uma ideia, assim, os anunciantes entendem isso, né? E a gente está ganhando aí da única revista que se considera concorrente, mais ou menos de 8-1, né? Então, para cada página que eles vendem, a gente vende 8 páginas de publicidade, sem contar os números de visualização nas outras mídias, nos canais em que também a gente fica com uma goleada expressiva. Para mim, isso é revista de verdade, o resto é fumaça. Sim. E estamos no radar de todos. Há Sempre. 64 Há anos. 64 né? anos. A quem a gente agradece A também. régua, a né? régua é isso, né? O número de assinantes, Uhum. o número de anunciantes e o número de páginas. Tudo crescente, né? Tudo crescente, tudo, né? Então, tá bom. Falar até papagaio fala. Nossa, contar história. Agora, café no bule não é Já para é qualquer um. diferente. E outra, né? A gente tem uma sede para trazer os convidados, É, para fazer então. entrevista, né? Uma coisa séria, bacana, com localização. Isso tem todo Toda um semana diferencial, né? tem gente por aqui, né? Gente, não, Almoços, toda semana tem as pessoas mais importantes da Sim. indústria. personalidades, Sim, né? né? sim. A gente tem os grandes líderes sentando nessa mesa e dividindo Sim. conosco suas carreiras, suas trajetórias, seus ensinamentos. A gente tem tido algumas aulas. Isso aqui é um Hoje mesmo, M- né? é um mini MBA aqui.
né? A gente tem tido as pessoas mais importantes na indústria, todos os presidentes das grandes companhias aéreas, temos tido os ministros, autoridades, enfim, ex-profissionais, gente que está hoje no comando, na liderança de grandes divisões de empresas, de diferentes players, diferentes, né, caminhos, né? Teremos em breve quem já foi até o espaço. Então, Exatamente, né, em breve céu é o limite. um astronauta, mas fica aqui também uma última mensagem, e essa é dolorosa. A gente teve nessa cadeira, há não muito tempo atrás, o comandante Dato. E a gente gostaria, acho que, né, falo em nome de todo mundo aqui da FLAP, né, Sim. de agradecer ao Dato e à sua família, aos seus parentes, pela sua existência, pelo fato de você ter iluminado as nossas vidas com o seu bom humor, com a sua energia, com a sua paixão pela aviação. Eu sei que você está em cima, Dato, bicho, e assim, você foi uma das pessoas mais agradáveis, mais maravilhosas de conhecer numa indústria cheia de pessoas incríveis. E, enfim, ele tombou no auge dos seus 77 anos de idade, foi levado da gente de maneira vil, de maneira súbita, de maneira inesperada, mas eu tenho a certeza de que Deus quer os melhores ao lado dele e mais rápido possível. Você foi cedo demais, Dato, mas a tua passagem fica para sempre na história da aviação brasileira e nos nossos corações um pouco doloridos pela perda, mas muito cheios de alegria e gratidão por um dia ter te conhecido. Obrigado, Dato, bons voos para você. Valeu, pessoal.